Fala, jogador! O Flamengo hoje venceu um jogo difícil em Bragança Paulista, no estádio Cícero Marques Souza. Bragantino sempre é muito difícil ser vencido em sua casa. Havia um tabu que já durava aí desde 2020. O Flamengo não conseguia vencer o Bragantino, 2 derrotas, uma delas de goleada e 3 empates. Todo time que vai em Bragança Paulista tentar enfrentar o Bragantino sempre encontra tempo ruim. O Flamengo soube dominar o jogo, com muita dificuldade, vencer em gol da despedida do Wesley. Fala, jogador, meu nome é Jabson e esse daqui é seu canal A Bola. Quer ter notícias sobre futebol, seleção, mercado e tudo que acontece no mundo do futebol? Você está no lugar certo. Então, o canal está começando agora, inscreve no canal, dá aquela moral, curte, compartilha e principalmente não deixe de participar a todo momento. Vamos para o vídeo. O Flamengo fez hoje um jogo difícil contra o Bragantino, novamente tem o domínio de todas as jogadas no primeiro tempo, 58% de posse de bola, mas não transformou esse 58% de posse de bola em chances reais de gol, a não ser um chute do Bruno Henrique de fora da área. O Flamengo volta a vacilar nesse quesito. O Flamengo pressiona, mas falta ser mais incisivo, mais agressivo no ataque. O Bragantino teve menos posse de bola que o Flamengo no primeiro tempo, mas finalizou mais. O Flamengo teve 8 finalizações, o Bragantino 10 finalizações. As finalizações do Bragantino levaram sim perigo ao gol do Flamengo. Falta essa agressividade a mais no ataque do Flamengo, de tentar enfiar uma bola ali com profundidade um pouco mais incisiva, um atacante que faça uma jogada diferente. Faltou isso no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo volta diferente para o jogo, pressionando mais, mas logo no início o Flamengo numa bobeira ali, uma bola que vai nas costas do Léo Pereira e do Varela, e o John lança uma linda bola ali nas costas do Léo Pereira e do Varela. Lucas Barbosa consegue ver essa movimentação da zaga, entra entre as linhas, faz o facão ali, e quando sobra a bola para ele, ele bate chapado ali no cantinho do Rossi, sem chance para defesa. O Flamengo continuou pressionante, isso é o ponto positivo, voltou melhor, mais agressivo. Agora, fazendo a superioridade da bola valer, com mais posse de bola, mas levando mais perigo o tempo todo ao gol do Bragantino. O Bragantino é um time que marca a pressão, vinha para marcar pressão o Flamengo conseguia jogar uma bola sempre nas costas da zaga, principalmente com o Bruno Henrique, que jogou muito bem, e levava perigo ao gol dos adversários, foi tentando, machucando o goleiro, até que o Flamengo sofre uma falta. Essa falta é cobrada pelo Arrascaeta na cabeça do Léo Pereira, que se recupera do vacilo ali, da bola que tinha tomado nas costas, 1-1, e o Flamengo continua pressionando o jogo. Quando o Wallace entra, o jogo muda, porque o Flamengo ganha agressividade. Agora não é mais um time previsível no ataque, começa uma dinâmica diferente, oferecendo ali possibilidades de ataque que até então não tinha, com dribles, com tentativas de arrancada. Isso provoca dúvidas na zaga e a zaga ficava com dificuldade de marcar. O Wallace Ian continuava indo para cima e ia criando agressividade, ia machucando o Bragantino, vai criando um mal-estar. E uma bela jogada, o Vinha aproveitando já esse contexto de pressão do Flamengo. Vinha faz excelente jogada, voltou muito bem, tá voltando aí de lesão e voltou muito bem, faz uma arrancada muito bonita, vira a bola para o outro lado, sobra a bola ali no Wallace Ian, o Wallace Ian finge que vai chutar, dá um toquinho ali na ponta do pé para o Wesley, já quase apertando o domínio, o Wesley chega chapando, caindo um pouco porque a bola estava meio dividida, mas faz um lindo gol aí para garantir 3 pontos para o Mengão. O Flamengo com isso continua na luta do Brasileirão, um pontinho ali atrás do Cruzeiro só, Cruzeiro com 34, Flamengo cheirando o cangote ali com 33, só que o Flamengo tem um jogo a menos, tem essa vantagem. O Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo. Então, o Flamengo está com vantagem na tabela, fazendo esse jogo e ganhando esse jogo, fica com 2 pontos à frente do Cruzeiro, que não está sendo um adversário fácil. Hoje empatou com o Corinthians, mas ofereceu muita dificuldade para o Corinthians e com certeza vai continuar com essa qualidade que está tendo aí no restante do campeonato. Boas notícias para o Flamengo, primeiro que está com o bolso cheio, venda do Wesley, venda do Gerson, o dinheiro que ganhou no Mundial, e o Pedro, apesar de não ter feito um bom jogo,
começa a ganhar ritmo e parece ter feito as pazes com Felipe Luiz. Rolou um abraço fraterno ali no final ali, as pazes seladas ali para todo mundo ver. O Pedro saiu, foi substituído, cumprimentou o Felipe Luiz, estava de bom humor ao final do jogo, ao que me parece, paz selada. O Flamengo precisa demais desse jogador, com certeza ele voltando, ganhando ritmo, vai ajudar demais o Flamengo. Ele fez um jogo abaixo do que poderia, pressionou pouco, e isso é uma característica que ele vai ter que melhorar ainda. Mas sempre quando a bola chegou nele, ele dominou a bola, colocou no chão, ele ofereceu um desafogo para o Flamengo. É um atacante que faz diferença. Portanto, o Flamengo tem que valorizar esse ativo muito importante para o Flamengo. Outra boa notícia é a volta do Vinha, que voltou muito bem, foi bem defensivamente, foi bem no apoio no ataque. Isso é bom, já que o Alessandro está machucado e o Varela está fazendo algo ali fora da posição dele, não é o lugar de origem dele, que ele se sente mais à vontade para jogar. Outra notícia positiva é que o Alacian parece estar vindo se consolidando, está cada dia jogando com mais confiança. O Everton Araújo jogou muito bem nesse jogo, parecia ali, pelo menos no aspecto defensivo, lembrou um pouco o Gerson ali, jogando com tranquilidade, oferecendo passe, oferecendo possibilidades ali de linha de passe. Um bom jogo do Everton Araújo, tanto no seu aspecto de organizar o jogo que todo meia precisa fazer. Volante hoje não só é um roubador de bola, mas também alguém que distribui, que coordena o jogo, principalmente no jogo como é jogado no Flamengo. E também, defensivamente, não deixou a desejar. Soube preencher os espaços, soube se posicionar, fez um excelente jogo, fez algumas roubadas de bola interessantes, antecipou quando deveria antecipar, esperou a hora certa de dar o bote quando deveria esperar. Excelente jogo do Everton Araújo. Felipe Luiz, fala um pouquinho sobre esse jogo, vamos ver o que ele falou na coletiva, as impressões do jogo. E falar do que você falou, né? Que são muitos anos, não sei se são 20, falaram 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui há alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então, foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque... Já tinha um bom tempo que o Flamengo não vencia lá, como eu falei, já tinham 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates. O Flamengo sempre sofreu muito para jogar em Bragança Paulista contra o Bragantino. É um time rápido, pressiona, veloz, tem uma média de idade baixa, é um time difícil de ser batido, principalmente em sua casa. É um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. E vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. E isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação onde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. E ainda tem mais uma coisa, né? O Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, essa vitória, eu vou te falar a verdade, depois que o Flamengo empata o jogo, eu já estava pensando assim, pelo menos um empate honroso, né? Tava com o Cadu. O Cadu falou, não, mas nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, eu também acho que dá para ganhar. Aí sai o gol. Aí eu olho a tabela, fica 1 ponto do Cruzeiro. Dá uma recuperada e psicologicamente dá mais força na caminhada, né? Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais e aí conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada. O cara levantou tanta bola pro Felipe Luiz ali que ele falou, nosso jogador. O jornalista foi ali muito partidário ali ao Flamengo na entrevista. O jornalista normalmente deve ser algum youtuber que acompanha o Flamengo aí, algum influencer do clube aí, com certeza.
E o Flamengo fez isso mesmo, tipo, deu empate, continuou indo para cima, e isso é uma grande virtude. E Felipe Luiz falou algo certo. Em um campeonato de pontos corridos, é muito importante se manter no bolo. O Flamengo joga a Copa do Brasil, joga a Libertadores, e são assim, jogo quarta, segunda, domingo, segunda, são muitos jogos. Se o Flamengo não se manter no bolo, dificilmente consegue chegar lá na reta final com chance de título. Tem que ficar ali no bolo. Melhor dos cenários é na liderança. Queria que você falasse três personagens do segundo tempo. Matias Vinha, que volta de uma lesão gravíssima no ano passado, entrou e deu um outro dinamismo. O Vinha voltou muito bem. Vinha voltou jogando muito. Essa jogada do gol mesmo foi salvadora, mostrou que ele está bem fisicamente. Aquela arrancada ali, sustentando a pressão de dois jogadores nas costas. Se fosse alguém que estivesse abaixo fisicamente, não conseguiria sustentar a jogada. A equipe, o Wallacian, mais uma vez entrando muito bem e sendo decisivo. E o Wesley, até podendo passar para a gente, né, se já tem alguma definição com relação ao jogador, que já tem uma negociação em andamento com a Roma. Existem especulações a respeito até mesmo de seu substituto, e faz o gol importantíssimo, um gol que entra para a história do Flamengo, nesse confronto com o Red Bull Bragantino. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele de titular hoje, era meu pensamento de começar com ele, mas até conversei com o Arrascaeta antes do jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar, né, com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi. 10 meses sem jogar 90 minutos é muito tempo. O Vinha tá voltando agora, me parece que é promissora a condição física dele. Muito tempo sem jogar para ele estar com aquela condição física. Por mais que foi uma jogada só, e talvez 90 minutos ele não conseguisse manter o mesmo nível, a mesma concentração, o mesmo rendimento físico, mas mesmo assim é algo promissor. É algo que o Flamengo pode se empolgar aí. Usá-lo no segundo tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde eu poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez. Né? Tava com fome, muito tempo sem jogar. Quem entrou num gás, falou, eu vou colocar agora tudo que eu não joguei nesses 10 meses em dia. Entrou muito bem. Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino exausto. Então, isso o futebol te devolve. O Wallace Eu acho que o Felipe está fazendo certo em fazer essa cultura de competição o tempo todo, até mesmo nos treinamentos, o cara sempre se entregar ao máximo, para que no jogo ele consiga se entregar ao máximo. Se a gente for reparar o último lateral que o Bragantino foi bater, o Bragantino não tinha opção de bater o lateral que o Flamengo estava marcando ali. Isso já no final do segundo tempo, o Flamengo marcando em cima, a cobrança de lateral, não deixando o Bragantino respirar. Falta esse detalhe, essa agressividade a mais no ataque. Se o Flamengo acerta esse detalhezinho, o Flamengo vai voar nesse campeonato aí com sobra. Um jogador... Eu acho engraçado porque é um cara que entra em qualquer posição, compete o máximo e tá crescendo cada vez mais, tá se sentindo mais confortável com a bola, entra nesses momentos adversos e ajuda a equipe tanto a defender como a atacar muito bem. E uma coisa que ele tem, né, gols e assistências. Então eu quis deixar no campo jogadores assim que mais tem números ali para poder virar o jogo, e ele ajudou muito. Por último, o Wesley. O Wesley eu não sei, eu acredito que eu até falei com o Boto agora, mas não falei sobre esse assunto, e não sei como está, só sei que é incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Então, mérito dele, ele trabalha muito, ele buscou, ele acreditou, e se realmente for assim, ele for concretizado, só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente, e que seja feliz.
Não entregou o ouro porque isso é prerrogativa da diretoria, dar esse tipo de informação. Mas Felipe Luiz sabe que Wesley já foi vendido, já está tudo certo. O tom que ele falou já é um tom de despedida. Ele falou algo certo. O Wesley soube dar a volta por cima. Jogar no Flamengo não é fácil. A gente sabe de tantos jogadores que era promissor, só que não conseguiu se desenvolver no Flamengo. A gente lembra do caso do Alex Muralha, um dos melhores goleiros do campeonato, faz um excelente campeonato brasileiro, quando chega no Flamengo, a pressão da torcida, o cara não consegue desenvolver ali o mesmo futebol que desenvolvia no seu time. A mesma coisa aconteceu com o Hugo Souza, surge muito bem, alguém que era um goleiro que tinha explosão, tamanho, novo, um cara muito bom, mas quando começa aquela pressão da torcida ali, o moleque sente o peso e não vai. E assim foi com tantas outras promessas do Flamengo que não conseguiu colocar a cabeça no lugar porque a torcida fazia uma pressão muito grande. Então o Wesley tem todo o mérito, jogar no Flamengo não é fácil, saber vencer essa torcida depois de viver um mau momento não é para qualquer um. O Wesley está de parabéns e bom para o Flamengo, fez uma excelente venda, é ruim porque vai perder um jogador de uma qualidade difícil de ser reposta, mas o Flamengo fica com dinheiro no caixa aí, se olhar direitinho no mercado, pode encontrar boas opções. O Flamengo, a partir de agora, entra numa sequência de jogos de Campeonato Brasileiro ao fim de semana, Copa no meio de semana, e a gente vê o elenco te dando cada vez mais opções, reforços da casa e tem os reforços que estão chegando também para agregar o seu elenco. Queria te perguntar a importância de ter recuperação de jogadores como o Alan, o Everton Araújo, também o próprio Vinha que entrou, o Alacian, para essa sequência. E como você vai utilizar o seu elenco num todo nessa sequência de jogos de Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Libertadores, que daqui até o fim da temporada deve ser assim. Obrigado. Bom, eu como falei no outro dia, eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Eu sei que eu coloco uma responsabilidade em cima de mim, mas eu não tenho problema em falar isso porque é o que eu sinto. Eu vejo eles todos os dias, como eles treinam, como eles se comportam como grupo e eu não tenho dúvida disso, né? E por mais que sim, são muitos desfalques, a gente vem com um elenco curto, mas é um elenco, são jogadores muito competitivos e a gente pode suprir bastante essas baixas aí, essas faltas de jogadores como o Eric, como o próprio Nico, como o Alan, jogadores importantíssimos, né? Os dois laterais que vocês já sabem bem, então esses jogadores, como são tão competitivos, faz com que a equipe compita onde vai e sempre possa lutar pelos 3 pontos. Agora, assim, o Flamengo tem que entender que são bons jogadores, é uma boa notícia para o Flamengo, que eles estão voltando e voltando bem, mas é necessário também ir ao mercado, atrás de algumas posições. Lateral é importante, o Flamengo tem excelentes laterais, mas são laterais que têm histórico de lesão, então é necessário deixar sempre uma boa opção ali de stand-by. O Flamengo precisa de uma outra opção para o ataque que ofereça uma dinâmica diferente do que o Pedro oferece. Talvez até tentar um pouco mais Juninho. Juninho entrou pressionando. E o jogo, infelizmente, é esse hoje. Atacante não serve apenas para marcar o gol. Atacante é opção de passe, atacante é dúvida na linha de defesa, atacante é alguém que vai fazer um pivô, atacante vai jogar com e sem a bola. Esse é o jogo moderno. Se não há uma adaptação nesse sentido, o time vai ficar para trás. E um time do tamanho do Flamengo não pode ficar para trás. E assim como o meio de campo, são excelentes as opções. Agora está chegando o Saúl, que provavelmente vai assinar, o que tudo indica. Mas é necessário sempre ficar de olho nesse meio de campo, que machuca bastante. Por mais que as peças são excelentes, melhor meio de campo do Brasil, mas é um meio de campo que tem um histórico de lesão. Arrascaeta, De La Cruz, o Eric, Pulgar e por aí vai, são jogadores que se machucam com uma certa frequência. É isso, jogador. Se você chegou até aqui, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, curte, compartilhe, comente, participe. O canal está começando agora e precisa demais da sua ajuda. Vamos que vamos, até o próximo jogo. Valeu!